Salve galera! Hoje, segundo vídeo sobre a Marielle, focando realmente no caso do seu assassinato. No vídeo anterior eu falei um pouco das suas lutas e a sua potência transformadora, focando na resistência pelos direitos humanos no contexto da militarização das favelas imposta pelas UPPs, que foi o tema da sua dissertação de mestrado. Quem ainda não viu, fica a dica. Agora eu vou discutir esse caso que é muito cabuloso e sinistro. Já teve muitas reviravoltas e eu vou passar aqui um resumo sobre as principais suspeitas nesse ano de investigação, tentando explicar um pouco sobre o crime organizado no Rio de Janeiro. Segue a vinheta e bora nessa! Então, gente, eu já pensava em fazer um vídeo sobre as investigações antes de sair essas notícias das prisões dos policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz, que teriam feito essa emboscada covarde. Sinceramente, quando começou a circular essas notícias, logo na semana em que se completaria um ano do caso, eu fiquei muito desconfiado, porque toda essa investigação foi de fato muito desencontrada e suspeita. Por exemplo, essas prisões foram conduzidas a partir das investigações do Rio de Janeiro, tanto pela Polícia Civil como pelo Ministério Público Estadual. O ceticismo começa por aí, porque todo mundo que conhece um pouco sobre crime organizado no Rio de Janeiro sabe que há muita corrupção nas instituições do sistema penal, muito acobertamento de grandes criminosos, além de ter muito pouco investimento no aparato de investigação. Aí, para deixar a gente ainda mais cabreiro, em novembro do ano passado, então o ministro da Justiça, Raul Jungmann, convocou uma coletiva de imprensa para acusar a investigação da Polícia Civil de estar sendo deliberadamente desvirtuada para proteger os criminosos, segundo evidências que chegaram ao nível federal, e meio que forçou essas autoridades a iniciar uma investigação da investigação. Ainda que isso pareça muito louco, de novo, não é. Ingenuidade é achar que um crime desse calibre não envolveria gente poderosa e influente no próprio sistema de justiça. Logo após o crime, as suspeitas envolviam justamente possíveis policiais, milicianos e militares. Já que a Marielle foi atuante junto ao Freixo na CPI das milícias, que prendeu muita gente desse meio. Em 2011, alguns anos depois dessa CPI, a juíza Patrícia Scioli foi executada na porta de casa por milicianos como retaliação às condenações que ela estava realizando contra essas máfias. O próprio Freixo é ameaçado há muitos anos e tem que viver uma vida bem regrada para não se expor a ataques de matadores de aluguel. Ao meu ver, a grande questão do caso Marielle é que ela nunca foi ameaçada e não existe um caso muito evidente dela ser a pedra no sapato de milicianos em específico. E ainda assim, o caso dela envolveu muita sofisticação dos criminosos no planejamento e na execução da missão. Então assim, não foi um louco com uma faca, foram profissionais de alto nível seguindo ordens. Foi coisa de miliciano. Vamos fazer um passo a passo aqui. Para começar, o que é a milícia? Em sentido amplo, milícia é qualquer força armada para o uso de violência. Por muito tempo, milícia foi sinônimo de policial e de militar. Mas um outro sentido começou a ganhar força para designar forças paramilitares, paralegais. E esse prefixo do para significa que não se trata de uma força institucional formal como a polícia ou o exército, mas que muitas vezes utiliza da justificativa de atuar como uma força de segurança paralela. É o caso brasileiro, em que as milícias foram criadas desde o final do século passado para atuar como grupos de extermínio de supostos criminosos. Em São Paulo, por exemplo, empresários se juntavam para pagar grupos de extermínio para eliminar suspeitos de roubo e de furto como forma de garantir segurança para os negócios. No Rio de Janeiro, as milícias se formaram com o pretexto de combater com maior violência os traficantes de droga nos bairros, como em 1998 no Rio das Pedras. Mas isso logo descambou não só para um controle territorial local, como de extorsão por meio de serviços como transporte alternativo, distribuição de gás e serviços clandestinos de televisão,
e compra e venda de lotes. No geral, você pode definir as milícias cariocas como grupos de extorsão com planejamento de controle e expansão territorial, fazendo da região da milícia um curral eleitoral dos seus braços políticos e também reféns de parasitismo econômico desses milicianos que aí vão se tornar empresários do ramo imobiliário, do ramo de venda e troca de carros e etc. Ao mesmo tempo, eles conseguem tanto uma fachada de legalidade para os seus negócios, como conseguem, pela ilegalidade, avançar com mais força esses negócios. Como bons entendedores do sistema penal, os milicianos sabem que corrupção e lavagem de dinheiro são crimes quase nunca reprimidos, porque a prioridade política é a repressão racista de jovens pobres das periferias. Para quem ainda não viu, eu tenho uma playlist de introdução à criminologia aqui que explica mais ou menos por que isso acontece. Por outro lado, quem é que geralmente forma essas milícias no Brasil? São policiais de diferentes agências, como civil, militar, bombeiro, agente penitenciário, militares da ativa ou não. Mas olha que funcional para eles. Os caras dizem que combatem o tráfico, mas eles mesmos traficam. E aí eles podem utilizar no grupo policiais da ativa, que são traficantes, e eles podem fazer operações para pegar arrego do tráfico, para fazer negócios com outros traficantes, e se der ruim, eles podem matar o concorrente e depois ainda receber uma medalha na Assembleia Legislativa pela suposta valentia no combate ao crime. Uma maravilha, né? Eles lucram com essa ideologia maniqueísta de que todo policial é bonzinho e todo mundo que é morto pela polícia tinha mais é que morrer mesmo, viva a guerra ao crime e blá blá blá. São criminosos que se beneficiam da ideologia militarista na política criminal. Voltemos ao caso Marielle então. Como crítica dos desmandos das forças de repressão, possíveis assassinos da Marielle poderiam ser policiais militares, como o do 41º Batalhão da PM em Acari, que a Marielle acusou de Batalhão da Morte pouco antes de ser assassinada. Poderia também ser militares que há pouco chegaram no Rio de Janeiro para a intervenção federal e queriam carta branca para matar, sendo que a Marielle tinha assumido a relatoria da comissão que lidaria com o caso da intervenção e, ao meu ver, seria uma inconveniência aos militares criminosos que queriam reproduzir em paz os massacres e os estupros que fizeram com tanta facilidade quando estavam no Haiti, sob aplausos do então presidente Lula. Mas os principais suspeitos sempre foram as milícias, sobretudo por serem o que há de mais disseminado e sofisticado em termos de crime organizado no Rio de Janeiro, com muita força dentro das polícias e da política. Sabendo disso, Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, quis federalizar o caso ainda em março do ano passado, já que a investigação estadual poderia ser corrompida. Mas essa tentativa gerou um conflito no Ministério Público e ela acabou cedendo formalmente, porque, espertinha ela já deslocou alguns procuradores do MPF para tentar fiscalizar essas investigações. A história começa a ficar cabeluda ainda em abril de 2018, quando o sargento da PM, Rodrigo Ferreira, suspeito de ser ele mesmo um miliciano, acusou outros 2 milicianos de serem os mandantes do crime. Esses seriam o vereador Marcelo Siciliano e o ex-PM Orlando de Curicica, miliciano já preso em 2017. Esse furo foi dado de presente para um repórter do Globo, em conjunto com alguns delegados, foi para a imprensa e acabou virando a principal linha de investigação do caso. A relação com a execução seria que a Marielle teria envolvimento com ativistas opositores da grilagem de terras de miliciano na Vargem Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, além de defender os interesses de moradores das favelas da Cidade de Deus e Vila Sapé, irritando o siciliano que fez a sua carreira em cima da troca e venda de carros e o mercado imobiliário em torno dessas regiões. Mas qual que é a treta aqui? Primeiro, pessoas próximas da Marielle estranharam essa história porque tanto Marielle quanto o Freixo sabem bem que regiões de milicianos são de altíssimo risco para eles e é bom que eles se preservem sem bater de frente com essa galera nos territórios em que eles dominam. Segundo, o sargento delator
é suspeito de ser ele mesmo um narcomiliciano. Terceiro, o delegado que reuniu o delator e o repórter é próximo de mafiosos inimigos do siciliano, os irmãos Brazão, que são tipo a Betina da política carioca, fazendo o dinheiro multiplicar em milhões rapidinho. Um desses irmãos, o Chiquinho, iria se candidatar a deputado federal em 2018 e dependia do mesmo curral eleitoral que o siciliano e ameaçou o siciliano para que ele não se candidatasse, para não atrapalhar ele, senão ele ia ver só. E pouco depois apareceu esse caso incriminando o siciliano, queimando ele, sendo que o Chiquinho acabou sendo eleito campeão de votos em todas as sessões da favela do Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e o siciliano nem se candidatou. Ou seja, nada acontece feijoada. Provavelmente essa linha de investigação foi uma cortina de fumaça, uma treta entre milicianos sem nenhuma vinculação direta com os reais envolvidos na execução da Marielle. Simplesmente tem miliciano demais no Rio de Janeiro, eles tretam entre si, e pode ser que o caso da Marielle foi utilizado pelos irmãos Brazão para atingir o rival siciliano, sendo que nem o siciliano, nem seu homem de confiança já preso, Orlando de Curicica, devem ter uma relação com a execução que a gente está tratando aqui. Para piorar, o Orlando de Curicica denunciou que a Polícia Civil estava coagindo ele para assumir o assassinato, especificamente o delegado principal, Ginilton Lages, que estaria recebendo propina para cobertar os verdadeiros responsáveis que seriam vinculados ao escritório do crime. Outros denunciantes anônimos também denunciaram isso, tanto que o Jungmann e a Dodge tentaram intervir nas investigações por causa dessa possível obstrução por dentro. Fato é que alguns meses depois a investigação tem outra reviravolta, focando agora nesse envolvimento do escritório do crime do Rio de Janeiro, que reúne matadores de aluguel e costuma fazer serviços para mafiosos do jogo do bicho, que por sua vez teria muita gente infiltrada na polícia, recebendo propina, para imunizar esse negócio criminoso deles. Agora que chegamos em uma das principais organizações criminosas do Rio de Janeiro, os milicianos desse escritório, eu preciso falar da desagradável constatação das relações íntimas entre o clã Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro. Essa relação começa há muito tempo, pautada sobretudo na adoração que esse clã tem de policiais violentos. Por isso, Jair Bolsonaro defendeu no Congresso os grupos de extermínio milicianos e prometeu apoio pessoal às milícias do Rio de Janeiro. Dizer aos companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Flávio Bolsonaro, filho mais velho, defendeu a legalização das milícias em 2007, além de ter empregado familiares de milicianos presos e feitos homenagens na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a milicianos que viriam a ser presos depois ou já estavam presos. Quem é que defende bandido mesmo? Por exemplo, Adriano de Magalhães da Nóbrega, miliciano já preso e cujo envolvimento no caso Marielle ainda não foi descartado, foi homenageado em 2003 e em 2007. Esse cara era capitão do BOPE e é considerado uma das principais lideranças do escritório do crime, se envolvendo não só no jogo do bicho, como receptação de carga roubada e outros crimes. Em 2014, o Adriano foi expulso da PM pelo envolvimento com essa máfia, mas a mulher do Adriano já era assessora do gabinete do Flávio Bolsonaro. E depois, em 2016, a mãe do Adriano também foi contratada como assessora do Flávio. Enfatizando, a mãe e a esposa do Adriano, um policial corrupto e miliciano preso, foram empregadas diretas do filho do presidente até o final de 2018. Inclusive, o COAF identificou que a mãe do Adriano depositou uma graninha na conta do Fabrício Queiroz, outro ex-PM, assessor do Flávio, cuja movimentação financeira atípica o faz forte suspeito de ser laranja de dinheiro sujo da família Bolsonaro. Outro suspeito de ser da cúpula do escritório do crime foi preso em janeiro de 2019, que é o major da PM, Ronald Pereira, preso na Operação Os Intocáveis. E adivinha, também foi homenageado na Alerj pelo Flávio Bolsonaro.
Nessa mesma operação também foram alvos figuras que eu já comentei aqui, o Domingos Brazão e um dos delegados que tinha influenciado a investigação para focar no siciliano. Tanto Ronald como Adriano são milicianos da região da zona oeste do Rio, sobretudo a favela do Rio de Janeiro, que foi para onde o Fabrício Queiroz, o Laranja, fugiu logo depois de estourar o escândalo da sua movimentação financeira suspeita. Rio das Pedras é o reduto mais antigo das milícias cariocas e foi também de onde partiu o carro dos assassinos de Marielle, segundo as investigações do caso. O Cobalt prata de placa clonada foi identificado vindo de lá a partir de câmeras de segurança. Que outras relações a gente pode estabelecer entre o caso Marielle, as milícias e os Bolsonaros? Os Bolsonaros sempre se negaram a comentar o caso Marielle como se fosse um assunto inconveniente, mesmo que ele tenha tido repercussão internacional. Sobre as suspeitas do envolvimento de milicianos diretamente ligados à família, também sempre se negaram a comentar e a fazer o mínimo, que é repudiar essa violência covarde contra a Marielle e contra qualquer um que vive sob a tirania dos milicianos. No mínimo, essa política de silêncio é conveniente para os milicianos, que podem contar com os bolsonaros para um apoio, às vezes, e uma neutralidade camarada em outras. Lembrando que eles foram contra a CPI das milícias, foram contra a CPI dos autos de resistência, que acoberta os grupos de extermínio, e já defenderam a instalação de milícias no Rio e a sua legalização. A partir do foco no escritório do crime, a investigação chegou a Rony Lessa, o atirador de elite, provável assassino da Marielle, que não só era vizinho de Bolsonaro em um condomínio de luxo, como chegou a ter parentesco familiar com ele, já que a sua filha foi namorada de Renan Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro. O vizinho do Bolsonaro também é um provável traficante de armas, já que peças de 117 fuzis foram encontradas com um comparsa dele. Já o Elcio de Queiroz, o motorista do Cobalt na emboscada, é admirador e tem foto com o próprio Bolsonaro. E aí eu vou levantar mais algumas coincidências. A prisão desses PMs foi adiantada porque havia suspeita que a investigação tinha sido vazada e esses suspeitos iriam fugir. Esse vazamento foi confirmado pelos suspeitos após a prisão. Ou seja, tem gente corrupta sim no meio dessa investigação, visando proteger a milícia. E olha essa outra coincidência. Os jornalistas Constança Rezende e Chico Otávio foram atacados diretamente pelo presidente fake e sua horda de fanáticos no dia 10 de março por supostamente conspirarem contra o governo. Coincidentemente, no dia 12 de março sai o furo do Globo sobre o caso Marielle, assinado justamente pelo Chico Otávio, narrando a decretação da prisão de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, depois de ter se dedicado ao caso por um tempo. Sendo que os Bolsonaros são tão próximos dos milicianos, não é uma suspeita infundada, ao meu ver, que eles tentaram manchar a imagem de jornalistas que chegariam perto de identificar não só quem matou, mas quem mandou matar e quão próximo esses sujeitos são de uma certa família. Para concluir esse vídeo, gente, eu quero deixar claro a minha indignação com a tentativa de fecharem o caso sem identificar os mandantes, como se o crime fosse fruto da vontade pessoal do Rony Lessa. O cara é um assassino profissional, fez a fortuna matando a sangue frio, por dinheiro, e a promotora do caso tá querendo colocar que esse foi um crime de ódio contra a esquerda, contra defensores de direitos humanos, das minorias, em vez de ser entendido como fruto de máfias que têm relação com agentes de todo o sistema penal, da política local e nacional. Isso é um assinte contra a inteligência da sociedade brasileira e eu não aceito essa. O grau de difusão das milícias no Rio de Janeiro é consequência de uma opção política da direita que não quis implementar as medidas recomendadas por Freixo na CPI das milícias e priorizou a militarização das favelas que a Marielle tanto combateu. Qual foi o resultado? Piora da segurança pública, criminalização racista da pobreza, infestação do crime organizado das milícias na política carioca. Se tivéssemos combatido inteligentemente as milícias há 10 anos, provavelmente Marielle Franco estaria viva ainda, lutando por um Brasil melhor.
Mais do que prender os assassinos, eu quero ver toda a milícia ser desbaratada, os mandantes de crimes identificados e medidas tomadas para prevenir o crime organizado dos agentes de segurança pública. A CPI das milícias, ela indiciou mais de 250, gerou a prisão de mais de 500, pediu investigação sobre 1.000 milicianos. A gente sabe que as prisões aconteceram, mas só prisão não resolve. Milícia é máfia. Como diz aqui, esse miliciano, ele era dono de um centro social, ele dominava o processo eleitoral, ele tinha braços no governo, braços armados no território. Se essa cidade não for repensada, se a segurança pública não for para todos, não vai ser para alguém. O sistema penal vive de apontar bodes expiatórios da violência sem ir nas raízes dos problemas. Isso é um erro profundo e é o que eu bato na tecla sempre aqui no Cifra Oculta. Então, não se esqueçam de comentar e curtir o vídeo para aumentar o engajamento e ele alcançar mais gente, além de vocês divulgarem para os seus amigos. Fiquemos vigilantes na cobrança de justiça no caso Marielle. Marielle vive, é isso, e até a próxima.